This call is now being recorded. Pronto, Adriane. Prontinho? Vamos lá. Poxa. Então, galerinha, vamos iniciar mais uma aula de biologia. Boa noite, tá certo? Hoje vamos falar sobre dois sistemas que caem muito no Enem, mas cai demais. Gente, eu garanto duas questões no mínimo, tá certo? Se não for diretamente uma questão relacionada em outra matéria, tá? Então, o conhecimento desse assunto, além de ser importante para o Enem, é importante para a nossa saúde, a proteção do nosso corpo, os cuidados com o nosso coração, com o nosso sistema respiratório. Então, a aula hoje é vida, é nos manter vivos e nos dar muita qualidade de vida. Então, vamos lá, qualquer dúvida, vamos aí perguntando e eu quero participação. Antes, vamos lá. Respirem bem fundo, vamos lá. Respirar fundo é maravilhoso. Ele acalma um pouco a nossa mente. Se a gente estiver muito estressado, respirar fundo acalma um pouco. E se vocês pararem para pensar, a gente respira fundo em várias vezes durante o dia, durante a nossa vida. Vamos lá. A gente respira fundo quando a gente tem uma raiva, por exemplo, a gente faz, né? A gente respira fundo quando está apaixonado, não é? A gente respira fundo quando está com preguiça, com sono, a gente dá aquela respirada fundo. Pois é, a gente respira. Mas a pergunta é, por que a gente respira? O que é que tem no ar que é tão importante para a gente? Eu acho que todo mundo sabe a resposta. Por quê? Falem aí, podem falar, abram o microfone e falem. Por que a gente respira, pessoal? O que é que tem no ar que é tão importante para a gente? Primeiro questionamento da... Pelo quê? Oxigênio. Muito bem, o O2, o oxigênio. Para que o oxigênio serve? Agora vamos lá, agora pegou um pouquinho. Ele serve para quê? O que é que ele faz lá dentro do nosso corpo que ele é tão importante? E aí? Cri. Ai, meu Deus. E aí? Fosse uma pergunta do Enem. Por que a gente respira oxigênio? Por que o ar... Para fazer as gasosas. Troca gasosa, vamos lá. A gente realiza a troca gasosa para obter oxigênio, mas por que esse danado do oxigênio é tão importante dentro do nosso corpo? O Enem quer isso de vocês. Vocês vão aprender agora o que o Enem quer demais de vocês. Pessoal, primeiro... Para nossas células respirar? Para o quê? Para nossas células respirar? Sim, para nossas células respirarem. Mas por que a célula precisa do oxigênio? Ela respira oxigênio. Esse oxigênio ele faz alguma coisa lá dentro da célula. E esse processo é chamado respiração celular. Mas para que serve o oxigênio? Então, vamos aprender a primeira coisa importantíssima da aula hoje. Vamos lá. Primeiro, o sistema respiratório, tá? Olha, tá aqui escritinho. Ele é um conjunto de órgãos responsável pela troca gasosa. Então, o nosso sistema respiratório, que é composto nariz, boca, porque também o ar entra pela boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. O objetivo desses órgãos é realizar a troca gasosa, é colocar o oxigênio para dentro do nosso corpo e o CO2 para fora, tá? Aí a Alessandra colocou algo relacionado à energia? Sim, Alessandra, parabéns. Veja só, o nome do processo de troca gasosa é chamado de hematose pulmonar. Então, hematose pulmonar é a troca gasosa, é a troca de oxigênio que manda para dentro das células, para dentro do sangue, aliás, e pega o CO2 do sangue, tá? E aqui nós temos a utilização do oxigênio. Gente, olha para essa figurinha e vamos aprender para que o oxigênio serve. O oxigênio, ele age como comburete, isso lá na química. Ó, Jefinho aí que é professor de química, Bel aí da aula de reação celular, Bel já deve ter falado isso para vocês. O comburete, ele é um elemento que ele ajuda na queima do combustível. Então, a gente respira, o oxigênio passa por todo esse processo, ele vai lá para o nosso sangue, o sangue leva o oxigênio para a célula. Olha a historinha, pessoal. Lá dentro da célula, ele age como comburete, ele entra lá na célula, o alimento proveniente da a glicose, que é proveniente da nossa alimentação, lá do sistema digestivo, a gente come, mastiga na boca, passa pelo faringe, esôfago, estômago, intestinos, é absorvido
esse alimento absorvido, o carboidrato, a glicose, também chega lá na nossa célula pelo sangue. E lá dentro da célula vai realizar um processo chamado de respiração celular. Gente, o oxigênio, ele ajuda a queimar a glicose, ele quebra essa glicose, ajudando no processo de liberação de energia. Então, a função do oxigênio, anotem aí, é permitir, ajudar a célula a produzir energia. Aprenderam a função do oxigênio, parabéns. Primeiro objetivo da aula, alcançado com sucesso, tá, gente? Motivo pelo qual, se a gente passar 2 minutinhos, a gente morre. Mata-leão, a pessoa paga. Por que a pessoa desmaia quando falta oxigênio? Falta energia no corpo. Falta energia. As células param de produzir energia. Então, o cérebro, ele apaga com o objetivo de quê? De economizar energia. Então, a gente desmaia, tá? Se passar muito tempo sem oxigênio, a gente morre, tá certo? Olha que interessante, né? Então, ter esse conhecimento sobre esse assunto é cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa vida, tá certo? Cuidar dos nossos sistemas, tá bom? Continuando. Agora, vamos aprender o caminho que o oxigênio faz até chegar lá no sangue, tá? Caminho que o oxigênio faz é chegar no sangue. Eu vou pegar o apontador e eu quero só que vocês olhem aqui, tá? Olhem bem para o desenho. O ar, ele entra por onde? Gente, isso é fácil, porque a gente realiza isso. Ó. Entra pelo nariz, professora. Entra pela boca, professora, se eu quiser também. Pois é, vamos lá o caminho do ar. O ar entra pelo nariz, que é o correto, né? É o saudável. Ele passa pela faringe aqui, ó, a garganta. Aí ele vem para a laringe, ó. Que é essa parte aqui, que é a nossa garganta também, que é bem no meio da garganta. A faringe é mais no início, tá? A laringe, depois da laringe vem para a traqueia, ó, isso aqui que eu tô, esse canal lombo, esse tubo, é a traqueia. Depois ele entra no pulmão. Nós possuímos 2 pulmões, tá? A traqueia se bifurca, ó, vem uma para o pulmão, outra para o outro pulmão. E aqui dentro do pulmão eu tenho os brônquios, ó, tá vendo? O ar faz esse caminho. Dentro do pulmão tem os bronquíolos, que são esses canais mais fininhos aqui, a gente chama de bronquíolos. E por último aqui, ó, no final dos bronquíolos, a gente tem os alvéolos pulmonares, tá? Então o oxigênio faz esse caminho todinho até chegar no alvéolo. E o alvéolo pulmonar é quem joga o oxigênio para o sangue. Olha que incrível isso. E aí vem o oposto. O CO2 que estava no sangue passa para o alvéolo, passa para o bronquíolo, passa para o brônquio, passa para a traqueia, passa para a laringe, passa para a faringe, passa para o nariz e a gente coloca o ar para fora do nosso corpo. E isso é incrível, tá? Então, o primeiro órgão aqui eu coloquei esse slide bem legalzinho, tá certo? Para vocês prestarem bem atenção e tá bem resumido. Por que a gente tem que respirar pelo nariz? Dentro do nariz da gente tem uns pelinhos, né? Os pelinhos, cabelinho. E esses cabelinhos também, nesse nariz, possuem células que elas produzem muco. Então, a gente tem que respirar pelo nariz, por quê? Porque os cabelinhos, eles funcionam como um filtro, ele filtra a impureza do ar. O filtro, as impurezas do ar, juntamente com o muco, produz a nossa caquinha, a nossa cataraquinha, a nossa melequinha do nariz, que às vezes a pessoa fica brincando lá, tirando, tem gente que come, tem gente que joga fora, tem gente que passa na parede, né? Tem gente para tudo, né? Pois é. Faz mal, professora. Não é higiênico não, né? Já é tudo que é ruim, né? Mas também você não vai morrer por comer cataraca. Mas também não é muito higiênico não, né? Pode ter vírus, bactéria, pois é. O nariz também, qualquer dúvida, gente, podem perguntar. O nariz também é a porta de entrada de vírus e bactérias. Ó, o coronavírus. Respira, a gente tá usando máscara para quê? Para impedir que os vírus entrem pelo nariz, tá? E quando o nosso nariz também possui vários receptores, a gente sente o olfato também pelo nariz. E quando, pessoal, o nosso nariz, as células sensitivas, né, receptoras, elas captam algum agente patógeno, perigoso, que cause doença, o nosso nariz entope. Então, quando a gente está gripado, o nariz entope por quê? Porque é uma forma de defesa do nosso corpo, né? O nariz inflama, entope, para evitar que os micro-organismos entrem, passe para o resto dos órgãos. Olha que interessante, né? Pois é.
Mas quando o nariz está entupido, a gente faz o quê? Respira pela boca e coloca todos os micro-organismos para dentro sem filtrar, né? Então, o nariz, ele filtra e ele aquece o ar também, tá? O ar, quando a gente, ó, sinta o ar saindo do narizinho, ó, é quente, não é? Porque o nariz da gente, ele aquece o ar, isso vai ajudar na troca gasosa. Depois do nariz, eu deixei mais aqui, ó, tem a faringe, que é a garganta, a nossa gargantinha também, esse órgão, ele pertence ao sistema digestivo. Tanto o oxigênio entra, ó, e vem por aqui o oxigênio, ó, o caminho do oxigênio entra, vem pela traqueia. O alimento entra pela boca e vai pelo esôfago, que é atrás, tá vendo? Ó, esôfago é aqui atrás, vocês estão vendo? O espirro também é para evitar, exatamente, o espirro é defesa, né? As células sensitivas, elas sentem o pólen, a poeira, por exemplo, e para evitar que entre no nosso sistema, a gente espirra, né? Quando a gente tá gripada, a gente espirra para quê? Para jogar aqueles vírus que estão lá para fora, tá certo? E só que aí a gente contamina o ambiente, né? A gente está vivendo a pandemia, coisas que a gente nunca imaginou. Eu nunca imaginei na vida vivenciar isso. E a gente é todo com cuidado agora, limpando, passando álcool em tudo. Para quê? Para que esses vírus, o espirro, libera vírus até 7 metros de distância. Então, a gente tem que, tá certo? Ave Maria, qualquer coisa eu espirro, porque você tem rinite alérgica, igual a mim. Eu tenho rinite alérgica, meu nariz entope, fico extremamente irritada, dói, arde, é terrível, tá? Então, a laringe, que é o próximo órgão, ó, a laringe aqui, que é aqui a gargantinha, gente, ó, ela é responsável pela nossa fonação. As pregas vocais, quando elas vibram, quando o ar passa, produz a nossa voz, tá certo? O uso de máscara, de alguma forma, é prejudicial à relação da respiração. As pessoas no início ficavam bem sufocadas, mas isso é questão de adaptação. Hoje eu consigo malhar de máscara, eu corro lá, faço musculação de máscara, consigo tranquilo. Às vezes fico morrendo, lógico, a gente fica puxando mais o ar, tá? Mas inicialmente era mais difícil, tá certo? A Eduarda perguntou aqui também, tá certo, gente? Cavidade nasal, faringe, laringe. Depois aqui nós temos a traqueia. Então, a traqueia, ó, só para levar o ar para depois os brônquios. Olha os brônquios aqui, pessoal, tá certo? Depois os bronquíolos, tá aqui os bronquíolos, que são esses fininhos, ó, tá certo? E por último, no bronquíolo tem os alvéolinhos, ó. O alvéolo é responsável pela hematose. É umas bolinhas aqui e fica do ladinho, tá certo? Uma coisa bem interessante, que eu até falei um pouquinho na aula. Ela disse assim, a causa da rouquidão, a Maria Alice está perguntando, a rouquidão acontece aqui, na laringe. As pregas vocais, elas são assim, ó. Existem várias preguinhas vocais, e aí ela vai passar, a voz passa por aqui e vibra essa membrana, tá? Essa membrana fica vibrando e produz a nossa voz. Quando ela está inflamada, a gente fala demais, eu termino a aula um pouco rouca, porque eu falo demais, embora eu fique bebendo água, mas o tempo tá seco, tá bom? Então, quando a gente tá gripado, então ela inflama, então muda a vibração dela, ela fica mais inchadinha, então a gente fica rouca, é quando a gente tá rouco. Tem que tomar medicamento. Se for alérgica, tem que tomar medicamento, tá? A rouquidão é só uma inflamação das cordas das nossas pregas vocais, tá certo? E o engasgo, que é um engasgo, o engasgo pode matar, que é perigoso. Gente, o Enem ele já cobrou várias vezes esse tema, engasgo, pode acreditar. Uma vez o Enem colocou a situação seguinte: o que é que a gente tem que fazer quando a pessoa engasga? E tem lá as alternativas. E tem gente que gosta de dar tapa nas costas da outra. Gente, pare de dar tapa nas costas das pessoas quando engasga. Dá uma tapa. Por quê? Tem gente que na hora do calor da emoção dá uma tapa tão forte que pode até quebrar a costela da criatura, tá? O correto é a gente praticar a manobra chamada manobra de Reish. Como é isso? Quando a pessoa estiver engasgada, primeiro você tem que perguntar a ela se ela está engasgada. Isso parece engraçado, mas vejam só. Se a pessoa conseguir falar de alguma forma, tipo, você está engasgada, ela fala, tô. Então, ela não está totalmente engasgada. Por quê? Porque está entrando um pouquinho de ar, tá? Então, o alimento ele pode ficar na garganta, aqui nessa região, ó. Pode ficar na faringe preso, ou ele pode entrar na traqueia, que é o pior, tá? Se o alimento tapar 100% a traqueia, a pessoa ela morre em poucos minutos. Por quê? Porque não entra oxigênio, não vai realizar hematose. A troca, não entra oxigênio por sangue, não chega oxigênio na célula, a pessoa morre, pessoal, tá? Então, olha a manobra de Reish. Primeiro, se a pessoa falar, pô, então ela não tá 100% engasgada. Então, com cuidado, faz a manobra, ela vai
se acalmar e vai desengasgar. Agora, se a pessoa tiver lá sem conseguir falar nada, então pode ser que as vias aéreas delas estejam totalmente obstruídas pelo pedaço de carne, seja lá o que ela comer, tá? Então, primeiro, envolva seus braços na caixa torácica, ó, igual o desenho. Você vai dar um abracinho, você vai pegar a mãozinha, tá? Fechar a mãozinha, dedo polegar para fora, porque se você fechar a mão assim, você pode quebrar seu dedo com a força. Então, dedo polegar para fora, tá certo? Tá bom? E você vai pressionar a pessoa, tá? E vai fazer várias vezes a manobra, com força mesmo, vai imprensar o diafragma de baixo para cima. Olha, o diafragma é isso aqui, ó. É nessa localização aqui que tem que ficar a mão de vocês empurrando, tá? O diafragma vai ficar um pouquinho você vai empurrar o diafragma. E quando você fizer isso, a pessoa vai colocar para fora, tá? E você vai fazer isso com firmeza. E lembra de alguém ligar para o bombeiro ou para a SAMU, porque vai ter um profissional lá. Se for perto, vai chegar alguém, ou se for longe, a pessoa fica auxiliando, que é legal isso. Então, liga pelo 193 Bombeiro, 192 SAMU, tá? Tem que ligar para os primeiros socorros e explicar o que está acontecendo, tá bom? E aí, a pessoa conseguir lá, colocar o objeto para fora, tá vivo, tá respirando, salvou a vida de parabéns, tá? Bebezinho é mais delicado. Não vão dar murro nas costas de ninguém, nem bater na cabeça. Minha mãe, quando a gente engasgava, quando era criança, ela batia na cabeça. Ficava com um galo na cabeça, tá? Vamos ver aqui o que é que tem nos comentários. A causa da rouquidão já foi, deve ser agoniante, terrível, né? Você tanto se engasgar ou presenciar. Já passei por isso várias vezes. É o engasgo, Thalia, que você está falando? Do engasgo ou da rinite? Coloque aí para eu saber. O engasgo é terrível, gente. E o pior é quando é um bebê, tá? O bebê, às vezes, ele engasga muito com levantar os braços. Tem gente que levanta os braços, não resolve nada. A pessoa fica morrendo do mesmo jeito com os braços para cima, tá, gente? Tem que ser realizada a manobra de Hellish, a mais segura e a mais eficaz, tá bom? Com o bebezinho agora que é diferente. Ó, o bebezinho, ó. Colocar a mãozinha na boquinha, na cabecinha do bebê, o bebezinho deitado no nosso bracinho, tá? E com a palminha da mão, ó. Não vai dar murro nas costas da criança, pelo amor de Deus. A palminha da mão a pessoa vai dar, ó, uma impressãozinho, tá? E 5 vezes. Vira o bebê, se o bebê não desengasgou. Como é que eu sei que o bebê desengasgou? Ele chora, né? Ele tá engasgado, ele sufocado, ele não consegue chorar. Chorou é porque o ar entrou, ele tá respirando, tá bom, gente? Tem que se ligar nisso também, tá? Pressolar, o bebezinho não desengasgou, pressionou 5 vezes, o bebê não desengasgou, vira o bebê, vai lá no coraçãozinho dele, ó, com 2 dedinhos para fazer a massagem cardíaca e depois volta e realiza o processo. O bebê vai desengasgar. É ter paciência e realizar bem a manobra, tá? Vamos ver aqui o que tem nos comentários, ó. Já vi um vídeo do bombeiro tentando salvar um bebê engasgado, é agoniante, sim, é terrível, mas essa manobra aqui de bebês é eficaz, gente. É só ter calma. A mãe geralmente não tem, né, na hora, o pai também não. Então, realmente, a gente tem que ligar para o profissional e tentar realizar, que é eficaz demais, tá, gente? Um dia desse eu quase morri com farofa. Ah, Letícia, farofa, cuscuz, a boca é quente. Então, o respirar quando a gente tá com a boca cheia, tá? Já prestei primeiros socorros, a Eduarda está falando aqui, uma pessoa que se engasgou com água, é horrível, sim, mas com água é mais tranquilo do que com objeto, é ter paciência mesmo, tá? É ter sangue frio. Vou falar para minha mãe uma técnica dos braços, não funciona. Pode falar, braço, gente, murro nas costas, braço levantado na cabeça, não resolve. Ensina ela, tá? Manobra de Hellish, tá? Eu tenho facilidade em me engasgar com água, café. Você talvez queira falar, ficar falando, né? Quando tá com a boca cheia. Tem que ter cuidadinho, engolir bem o líquido para poder, tá certo, Thalia? Poder falar, tá certo? Vamos lá, próximo. Hematose. Então, hematose, gente, é o nome da troca gasosa, tá? Preste atenção nisso. Hematose é o nome da troca gasosa que os alvéolos faz, tá certo? Olha o que é o alvéolo aqui, lá no final da traqueia, isso aqui é o alvéolo, ó, gente. O alvéolo aqui está cheio de vasos sanguíneos, azulzinho e vermelho. Presta atenção que lá no sistema circulatório a gente vai falar bem sobre isso, tá? Então, o ar chega, ó, o ar chega lá, tá certo? E dentro aqui do alvéolo, olha que legal, a hematose é isso, ó. O oxigênio passa para o sangue, ó, as células do sangue recebendo o oxigênio
E o CO2 que está no sangue passa para o alvéolo. Então, isso é hematose, é a troca gasosa. O gás entra, o oxigênio entra, o CO2 sai, tá bom, gente? Veja só. Qual a composição do ar? O ar que a gente respira, ele tem em média, depende da cidade, depende da poluição, 0,04 de CO2. Então, quando a gente inspira, botou oxigênio para dentro, quando a gente inspira, existe 0,04 de CO2. A composição do ar possui entre 20 e 94 a 21% de oxigênio. O ar que a gente respira só tem 21% de oxigênio, tá? 79% de nitrogênio. O nitrogênio o nosso corpo não usa para nada. Quem usa o nitrogênio são as cianobactérias que estão no solo. O nitrogênio que está no ar, o gás que mais existe no nosso ar, está na nossa, tá certo? Está. O nitrogênio é o gás que tem maior quantidade no ar, tá certo? E a gente não utiliza ele para nada, tá? Deixa eu só ver aqui. Larissa perguntou por que a gente engasga com água e sai pelo nariz. A gente falou semana passada, mas eu vou lhe mostrar, ó. Aqui a boquinha, tá? Preste atenção aqui. A água entrou e quando ela ficou aqui, tá? Aqui a laringe, a faringe é a comunicação entre boca, ó, e nariz. Então, quando a gente tá engasgada, ela passa para onde? Ó, ela passa pelo nariz, ó. Aqui é um canal só, aqui tudo tá conectado na nossa garganta, tá, Larissa? Tudo conecta. E aí sai pelo nariz, sai água, leite, o que a gente vai bebendo, tá? Por causa dessa comunicação que é a nossa garganta, tá bom? Continuando, preste atenção nisso, gente. Esse assunto aqui essa parte aqui. Então, vejam só. O ar que entra, tá? Possui 21% de oxigênio. E o ar que sai, ó, olha a diferença. Quando a gente expira, coloca o ar para fora, olha a composição. 16,5% é de CO2. O oxigênio, ó, 4,48% de oxigênio. Ou seja, a maior parte do oxigênio que entrou, ele foi absorvido, ou seja, pela hematose. Os alvéolos passou o oxigênio para o nosso, tá certo? Para o nosso sangue. E o nitrogênio se manteve. Ó. Por quê? Porque o nosso corpo não usa nitrogênio para nada. A gente não precisa. Não faz bem, não faz mal, não faz nada para a gente, tá? Aí, quem é que transporta o oxigênio? A gente já falou, acho que na aula passada a gente já falou também. O oxigênio é transportado por uma proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina é a proteína que dá a cor vermelha das células do sangue. Olha a célula do sangue aqui, ó. Os nossos eritrócitos, as nossas células do sangue. Podem ser chamados de hemácias ou eritrócitos, tá, gente? O eritrócito, as células do sangue, é quem está cheia de proteína, e essa proteína é quem transporta o oxigênio, tá? Então, quando o eritrócito se liga à hemoglobina, ela recebe o nome de oxhemoglobina, tá? Oxhemoglobina. Quando o oxigênio está ligado ao CO2, que o CO2 sai das nossas células, ó, gente, eu nem mostrei ele aqui, ó, isso é importante, eu esqueci de falar. Ó, olha aqui a respiração celular. O oxigênio é utilizado para produzir energia, e a célula produz energia e produz o CO2, tá? Então, lá na respiração celular, o CO2 é produzido. Só que esse CO2, ele não pode ficar dentro do nosso corpo, ele tem que sair, tá? Então, as células mandam para o sangue manda para os alvéolos faz um caminho inverso até sair para fora do nosso corpinho, tá bom? Então, esse CO2 veio de onde? Da nossa respiração, tá bom? Da respiração celular. Não esqueçam disso, tá? Oxigênio ligado à hemoglobina se chama oxhemoglobina. A gás carbônico ligado à hemoglobina se chama carbohemoglobina, tá certo? Agora vamos para o processo de respiração. Vamos lá. Todo mundo agora. Inspirou? Expirou. Notem o que é que acontece com o corpo de vocês quando vocês inspiram. O que é que acontece? Ó, a caixa torácica sobe, o nosso tórax enche, entra ar pelo nariz, faz todo o caminho que a gente estudou agora e chega no pulmão. Então, prestem atenção nisso. Na inspiração, os músculos da caixa torácica, que são os músculos da costela, tá aqui eles, ó, gente, no desenho, músculos intercostais. O que é que eles fazem? Eles contraem.
Quando eles contraem, ele puxa a caixa torácica para cima. Então, quando a gente inspira, os músculos se contraem, puxa a caixa torácica para cima. Isso provoca o aumento da caixa torácica e, consequentemente, reduz a pressão do pulmão. Então, a pressão do pulmão, quando a gente inspira, fica negativa. Isso faz com que o ar entre, tá? De novo, músculos da caixa torácica se contraem, a caixa torácica se expande, tá certo? Ela aumenta o tamanho. Isso faz com que a pressão dentro do pulmão diminua. Isso faz com que o ar entre. Então, olha, o ar entra, o ar sai. Como é que o movimento que o corpo faz que o ar sai, professora? A expiração. É quando os músculos relaxam. E também o diafragma da gente. O diafragma, esse músculo, ele é extremamente importante para a respiração, tá? Então, o diafragma está aqui, ele também contrai. Tanto o diafragma quanto os músculos da caixa torácica se contraem, o ar entra. Os músculos da caixa torácica e o diafragma relaxam, o ar sai, tá certo? Agora, o que é que controla? Vamos lá, pensem comigo. Vocês aí estão controlando a respiração de vocês? Pensem comigo. Será que vocês controlam? Tipo, se eu começar a pensar, eu controlo. Estou controlando, né? Estou respirando rápido. Vou respirar devagar. E minha cachorra olhando para mim aqui, eu fazendo barulho, ela olhando para mim. Pessoal, ela tá me mordendo. Vai para lá, mulher. Pessoal, a gente controla se quiser. Pois é, mas a gente esquece. E o nosso corpo, ele continua respirando sozinho. O nosso pulmão respira sozinho. Ou seja, é um movimento involuntário. A gente dorme e o pulmão está respirando. Então, quem é que faz esse controle? Já que a gente não precisa se preocupar. Quem é que faz esse controle? Então, vejam só. Primeiro, é um mecanismo incrível de regulação. O nosso corpo é incrível. Todo mundo, beijo no pulmão. Beijo no bulbo cefálico. Gente, é muito incrível esse processo. Primeiro, as nossas células estão produzindo energia, utilizam o oxigênio, produz CO2. Olha que incrível. Quando a concentração de CO2 no sangue aumenta também uma formação de hidrogênio, a quantidade de hidrogênio. O hidrogênio, quando aumenta no nosso sangue, promove a diminuição do pH. Quando o pH cai, o nosso sangue fica ácido. Quando o nosso sangue começa a ficar ácido, isso não é legal para o corpo. Sangue ácido não é legal, não é para o sangue ser ácido. Então, isso sensibiliza o nosso bulbo cefálico. O bulbo cefálico, gente, olha, aqui eu coloquei até um desenho do cérebro, tá? Eu vou já, Letícia, eu vou já olhar a sua pergunta. O bulbo cefálico é isso aqui, gente, ó, o bulbo, essa partezinha aqui do cérebro, tá dentro do nosso pescoço, tá? Aqui atrás, tá dentro mesmo. Tudo isso aqui é o cérebro, ó, tudo isso aqui é o cérebro, aí nós temos o cerebelo e temos o bulbo cefálico aqui, tá? E olha a medula aqui dentro do bulbo cefálico, olha que legal, que bonitinho. Pois é, quem controla a nossa respiração é o nosso bulbo cefálico. É por isso que às vezes tem pessoas que têm morte cerebral e continuam respirando. O coração continua batendo e as pessoas ficam, como é que morreu? Se está respirando. Porque não é o cérebro quem controla a respiração, é o bulbo cefálico. Então, o que é morte cerebral? É quando essa parte aqui, ó, é atingida de uma forma que não tem mais como se recuperar. Então, a pessoa perdeu fala, perdeu visão, perdeu memória, perdeu ação motora, não se movimenta, perdeu visão, audição, perdeu tudo. Mas ela continua respirando. Por quê? Porque quem controla a respiração é o bulbo cefálico, tá? Tá certo, gente? Deixa eu ver aqui o que foi que a Letícia colocou. Acho que é porque quando a gente engasga com água, ela vai para onde passa a respiração, para a garganta. A garganta tudo é conectado, o nariz e a boca, tá? Então, quando entra água, aí a gente se engasga, a gente tosse, então leva a água pelo nariz, sai pela boca, sai pelo nariz, sai por todo canto, tá? Vamos lá. Não tem muito a ver com o conteúdo, mas porque quando choramos o nariz fica entupido? Porque quando a gente chora, inflama o nariz, fica descendo a lágrima desce, tá? Pelo canalzinho aqui por dentro do nariz. Por isso que o nariz fica escorrendo, é a lágrima descendo, tá? Também. E isso inflama um pouquinho o nariz, aí ele fica entupidinho, tá certo? Mas tem tudo a ver com o assunto, tá? Tem tudo a ver com o assunto mesmo, tá certo? O que faz sair sangue pelo nariz? Muito comum a pessoa sangrar pelo nariz. Eu sangrei até mais ou menos 12 anos, sangrava muito.
Dentro do nosso nariz é cheio de vasos sanguíneos. Depois eu coloco uma foto lá no grupo para vocês verem. E aí, quando a gente cutuca lá, vou tirar uma meleca. Puf, rompeu um vaso. Do nada. E o vaso fica rompido. Aí ele cicatriza um pouquinho, cria uma casquinha. Aí a gente vai no outro dia tirar lá a casquinha. Então sangra. Então é normal, tranquilo, tá? Meu filho também passou pela mesma coisa. Meu menino, até 2 anos, ele sangrava muito pelo nariz. É assustador, porque é muito sangue, mas a gente vai ao médico, o médico diz, não, é só no nariz, não tem problema. Não é no cérebro, é no nariz, não tem problema, tá? Faz o tratamento e fica bom, beleza? Meu nariz sangra por nada. Por isso, Valton, porque tá cheio de vaso sanguíneo. Então, eles se rompem de alguma forma, eles se rompem lá, tá certo? Às vezes uma pancadinha de nada. E tem uns medicamentos legais para isso. Então, procura um bom torrinho que ele vai mostrar para vocês, tá? Primeira questão, Enem 2009. Prestem bem atenção. Vamos lá. 2019, eu disse 19 ou 9? 2019. A figura mostra uma curva de saturação, tá? Que é a quantidade, tá bom? Da hemoglobina e da mioglobina. Então, a gente vai olhar um gráfico que fala sobre duas proteínas que transportam oxigênio, ó. Em função da pressão parcial de oxigênio e reflete a afinidade de cada proteína pelo oxigênio, tá? Vamos já analisar o gráfico. Embora ambas sejam hemoproteínas ligadas ao oxigênio, a hemoglobina, a palavra-chave, a hemoglobina transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos pela corrente sanguínea. Então, a gente só acha hemoglobina lá no pulmão do tecido para a corrente sanguínea. Já a mioglobina, ela se liga ao oxigênio dentro das células musculares. Formação maravilhosa. Vamos observar agora o gráfico. Vamos interpretar o gráfico que o Enem quer isso de vocês. O gráfico diz o seguinte. Eixo Y, nós temos a saturação, que vai de 0,5 a 1. E aqui o X, nós temos a pressão parcial do oxigênio. Aqui nós temos a mioglobina, tá? E aqui nós temos a hemoglobina. Então, temos a saturação delas aqui, etc. A pergunta é o seguinte. De que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina? De que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos que não têm o gene? Vamos lá. Primeiro, o gene... Ele é gene, eu vou botar até um nomezinho aqui, presta atenção. O gene, ele é um pedacinho do DNA, tá bom? Tá aqui o nosso DNA. Responsável, ou seja, que tem a receita para a produção de uma proteína. Então, tá aqui o pedacinho do gene, ó. E o gene, ele é uma receita, gente, para produzir a proteína, tá? Proteína. Tá bom? Um gene e uma proteína, tá certo? A gente fala muito esse termo na biologia, um gene e uma proteína. Um gene tem a informação para a produção de uma proteína. A questão está dizendo que o indivíduo nasceu sem o gene da mioglobina. Se ele nasceu sem o gene da mioglobina, esse indivíduo não tem mioglobina. E a gente viu na questão que a função da mioglobina, ela se liga ao oxigênio dentro das células musculares. Sabendo disso agora, vamos responder a questão. A letra A diz o seguinte, a gente vai procurar o que a falta da mioglobina vai afetar no indivíduo, tá, gente? É o que a questão quer, ó. De que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em um indivíduo sem o gene da mioglobina. Então, letra A. Letra A está dizendo que a concentração do oxigênio do sangue diminuirá. E aí, o que é que vocês acham? Sem a mioglobina, o oxigênio do sangue irá diminuir? De acordo com a questão, onde é que a gente acha a mioglobina? A gente acha a mioglobina lá nas células do músculo. A hemoglobina que está lá no sangue. Então, a letra A está errada. O oxigênio do sangue não irá diminuir. Por quê? Porque a mioglobina não é encontrada no sangue. Ela não leva oxigênio do sangue, tá? Ela não está lá no sangue levando oxigênio. Então, a letra A está errada. Vamos, gente, alguém aí colocar a alternativa? Acho que vocês já leram. Ninguém vai chutar. B. Mioglobina. Tá aqui a questão dizendo, Raíssa. Vamos prestar atenção na leitura. Olha só. Mioglobina, ó, a figura mostra a curva de saturação da hemoglobina e da mioglobina, ó, em função da pressão parcial de oxigênio e reflete a afinidade de cada proteína. Olha o que é que a mioglobina faz. Ó, ela se liga ao oxigênio
dentro dos músculos. A mioglobina, ela transporta o oxigênio dentro das células da nossa carne, do nosso músculo, tá? A hemoglobina, ela transporta oxigênio do pulmão, tá certo? Para os tecidos. A hemoglobina pega o oxigênio lá no pulmão e leva para o tecido. A mioglobina é só dentro da célula do músculo, tá? Vamos lá. Então, não é a letra A, porque a letra A está dizendo que a concentração do oxigênio vai cair. Então, não é a letra A. B, a capacidade de produção de hemoglobina irá diminuir. Então, gente, se a pessoa não tiver o gene da mioglobina, vai interferir na produção da hemoglobina? Também não tem nada a ver, porque a questão está falando o que é que acontece com a pessoa que não tem o gene. Se a pessoa não tem mioglobina, não tem nada a ver com hemoglobina, tá? A gente quer saber o D, a gente tem muito D aqui, tem D e E, né? Vamos lá. C. C está dizendo a distribuição do oxigênio por todo o organismo será homogênea. Homogênea será igual para todos, tá certo? Todos os tecidos irão receber oxigênio igual, tá? Mas se tá faltando mioglobina, alguém vai se ferrar. Algum tecido lá vai se ferrar. O tecido que tem a mioglobina, ele vai se ferrar. Porque se a pessoa não tem mioglobina, aquele tecido que precisa da mioglobina, ele vai se ferrar na hora de produzir energia, porque não tem oxigênio, tá? A letra D está dizendo, a transferência do oxigênio do sangue para o tecido muscular será prejudicada. Vamos lá, a letra E. A letra E está dizendo que a hemoglobina do tecido muscular apresentará maior afinidade que a presente no sangue. Olha a letra D, tá? Vamos ver o caminho. A hemoglobina, ela transporta oxigênio do pulmão até o tecido. Lá no tecido muscular, a hemoglobina entrega o oxigênio à mioglobina. É assim que acontece, tá, gente? E como o indivíduo não tem mioglobina, então o tecido muscular irá ser prejudicado na hora de obter o oxigênio, tá certo? Então a questão certa é a letra D, tá bom? A letra E, ó, hemoglobina do tecido muscular apresentará maior afinidade com o presente no sangue. Não tem nem relação, a gente tem que saber relacionar a resposta à pergunta, tá? Não tem nem relação. Por quê? Porque a pergunta é o seguinte, de que forma a oxigenação dos tecidos será afetada? Então, a gente tem que ir para uma pergunta que responda como é que o tecido muscular será afetado com a ausência da mioglobina. Então, ele será afetado exatamente na transferência do oxigênio do sangue para o tecido, tá bom? Questão certa, letra D. Então, se liguem nessas pegadinhas, as questões, embora venha muito enfeitada, a letra E, hemoglobina do tecido, mas a gente tem que ligar a pergunta. Peraí, essa questão aqui está respondendo a pergunta? Então, vocês risquem lá a prova de vocês, faça isso aqui que a gente fez agora, as palavras-chave, aqui diz o que é hemoglobina, aqui diz a função da mioglobina, aqui trouxe um gráfico que a gente não utilizou muito esse gráfico, não é? Não utilizamos muito o gráfico, utilizamos mais a questão aqui, ó, para responder, tá bom? Então, é uma questão de interpretação, porque ela diz o que é hemoglobina, o que é mioglobina, ela diz a função, tá? Então, a questão de, peraí, qual é a alternativa que responde bem, tá? Então, certa, letra D. Tá bom? A transferência do oxigênio do sangue para o tecido muscular será prejudicada. Por quê? Porque a pessoa nasceu sem mioglobina. Próxima questão. Essa questão traz um assunto que cai muito no Enem. Eu até vou explicar aqui no desenho, mas prestem primeira atenção no enunciado. Gente, presta atenção no enunciado. Vamos lá. Presta atenção na alternativa, tá? Vamos matar todo de um cachorro. Não, cachorro não, que eu sou protetora dos animais. Vamos matar todo de um problema, tá certo? Um problema dessas pegadinhas do Enem. Então, vejam só. Desde o dia 7 de agosto de 2009, uma lei estadual proíbe o fumo em ambientes fechados, coletivos, no estado de São Paulo. A medida é bem-vinda, pois se sabe que entre os inúmeros problemas de saúde causados ou agravados pelo fumo, um deles, é o fato do monóxido de carbono presente na fumaça do cigarro. Vamos aprender o que é que o monóxido de carbono faz tanto, é tão ruim, que inclusive esse ano já matou várias pessoas aqui no Brasil por conta, tá certo? Da asfixia, ele mata a gente asfixiada. Antes das alternativas, eu vou explicar a vocês o que ele é, tá? Então, o monóxido de carbono, o gás chamado CO, tá aqui ele, ó, o CO, ele é liberado pela queima
tá? De madeira, por exemplo, incompleta. Ele é liberado pelo cigarro, ele é liberado pelos queimadas em geral, tá certo? O carvão, quando a gente vai assar uma carne, ele é liberado, tá bom? O que mais ele é liberado? Ele é muito liberado, esse gás. E esse gás, ele é extremamente mortal para nós, seres humanos. Por quê? Olha a hemoglobina, o eritrócito, que é a célula do sangue, a hemoglobina. A hemoglobina, ela se liga ao oxigênio, tá aqui o oxigênio se liga à hemoglobina, tá? E a hemoglobina, que é a proteína que está dentro do sangue, das células do sangue, a hemácia leva o oxigênio para todo o corpo da gente, tá? Quando a gente respira com o ar o CO2, o indivíduo, o dito cujo aqui, o CO2, CO, quando a gente respira o monóxido de carbono, ele se liga à hemoglobina de forma irreversível, ou seja, ele é tão nojento que quando ele se liga à hemoglobina, ele não se desprende mais dela. Então, essa hemoglobina, ela nunca mais vai transportar oxigênio. E se a gente ficar só respirando esse gás, respirando, vai chegar um momento que praticamente todas as nossas células do sangue estarão ligadas ao monóxido de carbono, não havendo mais distribuição de oxigênio para o nosso corpo. Então, a gente morre asfixiado, tá? Aconteceu recente num casal, um casal de São Paulo, um casal bem famosinho aí, Mítida Blogueirinho, extremamente ricos, na sua mansão lá, cobertura lá no prédio, e a água lá é aquecida por gás. E houve um vazamento do gás no banheiro, monóxido de carbono. O problema é que o dito cujo não tem nem cheiro, a gente não sabe nem sentir a catinga dele, porque ele não tem cheiro. E o casal lá no banheiro, tomando banho, que começou a dar uma sonolência, uma preguiça, a pessoa ficou tonta, desmaiou. Todos dois desmaiaram e morreram asfixiados. Por quê? Porque o monóxido de carbono se ligou à hemoglobina. E é irreversível isso. Então, acharam eles dois mortos, pensaram que tinha sido... Aí tá dizendo, o botijão de gás é metano, tá? É metano. Butano, o que é, Jefinho, o gás do botijão? Metano é butano, metano não é butano. Qual é o gás, Jefinho? Me diga aí, você que é de química. Você tá aí, Jefinho? Mas butano, é butano, perdão, disse metano, porque o metano também é combustível, mas é o butano, o gás de cozinha é butano, e acrescenta um cheiro, né, Jeff? Se eu não me engano, o cheiro é acrescentado, eu não sei se ele tem odor, o butano, mas para mim que eles acrescentam cheiro para... É o quê? Si, diga aí, Vá. Cheiro. Ele tem cheiro. O butano em si, ele não tem cheiro. Não tem, não né? Tem Pronto. Mas o que a gente sente é porque ele foi adicionado. É sim, mas ele muito não bem. tem cheiro. Exatamente. Então, esse gás de cozinha nosso, ele também não tem cheiro. O cheiro é adicionado para que, se a gente sentir, a gente vai lá, porque também mata, tá, gente? Também mata asfixiado e pode ter uma explosão no ambiente, tá? Então, o monóxido de carbono, ele é um gás do mal. Então, aí, por isso que houve aqui na questão essa proibição de lugares fechados. Por quê? Porque se eu estou num ambiente fechado, tem 5 pessoas fumando, diminui a quantidade de oxigênio, aumenta de monóxido de carbono, a gente não sente, a gente fica lá meio tonto, dando uma vibe legal, curtindo, mas aí o monóxido de carbono está competindo com o oxigênio, tá certo? Agora vamos para as alternativas, tá certo? Olha. Oi, alguém quer falar? Adriele, no caso, prejudica também não só as pessoas que fumam, mas as pessoas que estão por perto e na fumaça, né? Exatamente. Então, essa lei, ela é exatamente, principalmente para proteger os passivos, quem não está fumando, tá? Por quê? Porque a pessoa fica no ambiente, tá bom? E fica cheirando monóxido de carbono sem querer, né? A pessoa que está fumando, não, ela está fumando, ela sabe que está inalando aquilo. Mas as pessoas que nem querem fumar, que não fumam, ficam respirando. Então, o ideal é realmente para proteger, tá? Então, quem respira a fumaça do cigarro é fumando passivo, e quem fuma é ativo, é isso mesmo, está correto. E quem respira está se prejudicando do mesmo jeito, tá? A gente tem os mesmos perigos, tá certo? Então, realmente é se afastar da pessoa na hora que está fumando. Então, vamos lá.
A perguntinha foi, um deles é o monóxido de carbono presente na fumaça do cigarro. Tem letra A. O que é que causa esse monóxido de carbono? A letra A diz, causa irritação do epitélio das vias aéreas superiores, favorecendo infecções e dificultando o aporte de oxigênio aos pulmões. E aí, a letra A, vocês marcariam ela? É isso que o monóxido de carbono faz? Ele dificulta o ar de chegar no pulmão? O que foi que a gente falou agora? Ele faz com que o ar não chegue no pulmão, é isso? B. Provoca lesões nas paredes dos alvéolos que se rompem e ampliam a superfície do tecido para trocas gasosas. Ele age no alvéolo, ele rompe o alvéolo. É isso que o monóxido faz? Vamos lá. C. Provoca lesões nas organelas das células das mucosas, das vias aéreas e dos pulmões, o que é a causa primária do câncer. É isso que o monóxido de carbono faz? D. Provoca rigidez dos brônquios e do diafragma, comprometendo a capacidade de inspiração e expiração. E vamos para a letra E. Estabelece uma ligação química com a hemoglobina, resultando em hemácias com baixo potencial de oxigenação. Quero que vocês marcarem, pessoal. Podem falar, quem não quiser falar, participa no chat. Eu estou acompanhando aqui. Já vi várias letras E. Então, embora a letra A, B, C, D esteja bem bonitinha, tá bom? Mas o monóxido de carbono, o que é que ele faz? Ele estabelece uma ligação química. Ele se liga à hemoglobina, impedindo, resultando, logicamente, num baixo potencial de oxigenação. Por quê? Porque quando ele se liga à hemoglobina, o oxigênio não se liga mais àquela hemoglobina. Então, baixa, é uma questão muito fácil. Não esqueçam nunca mais que é um assunto bastante cobrado, tá? Próxima questão. Essa aqui, vamos ver se vocês estão bons aí. Vamos lá. Uma pessoa acometida pela gripe suína teve um quadro clínico agravado por uma pneumonia viral que levou à inflamação pulmonar, o acúmulo de líquido e decorrente obstrução das unidades funcionais dos pulmões. Nessas circunstâncias, é correto afirmar que ficou prejudicado o acesso do oxigênio a... Vamos ver essa questão. E aí, gente? A pessoa está gripada, teve gripe suína, ainda pegou uma pneumonia viral, o pulmão encheu de catarro, tá? Muco aí, líquido, é catarro. Entrou tanto líquido no pulmão que o oxigênio não consegue passar para chegar lá no local onde vai acontecer a hematose, que eu não vou dizer aqui o nome, senão mata a questão. O local lá onde vai acontecer a hematose, tá certo? Então, nessas circunstâncias, é correto afirmar que o que foi que ficou prejudicado com essa pneumonia viral e esse líquido? Letra A. O oxigênio, o acesso do oxigênio da laringe à faringe. Laringe à faringe, o oxigênio não consegue entrar aqui, passar daqui. Letra B. Traqueia e aos alvéolos, o oxigênio não passa entre a traqueia e os alvéolos. Laringe e os bronquíolos. D. Bronquíolos e alvéolos ou bronquíolos e traqueia. O que é que vocês marcariam, gente? Isso daqui exige conhecimento específico, tá? O pulmãozinho tá inflamado, tá aqui a traqueia, por isso que eu gosto de desenhar para aprender, tá? Aí aqui nós temos brônquios. Dos brônquios tem o bronquíolo, tá? Dos bronquíolos em que são ramificados, né? Tem que fazer a ramificação, tá certo? Lá no finalzinho, meu Deus, foi isso? No finalzinho do bronquíolo tem os alvéolos. Então, onde é que o oxigênio não passa com essa inflamação? O que é que vocês acham? Eu vou fazer os alvéolos tudinho. Onde é que o oxigênio não passa? Tem gente dizendo que é bronquíolo e alvéolo. Tá cheio de catarro. Agora imagina o catarro. Deixa eu mudar até a cozinha aqui. Imagina o catarro. Imagina que aqui tá cheio de catarro. Cheio de catarro. Tá aqui, ó. A pneumonia viral, os bronquíolos ficam cheios, ó, cheio de catarro. Isso aqui é pneumonia, ó. Cheio de catarro aqui, ó. Tá cheio de catarro aqui, no bronquíolo. Tá certo? E aí, aqui tá cheio de catarro, o oxigênio não chega aonde, gente? Não consegue passar dos bronquíolos, que é as ramificações pequenininhas, para o alvéolo. Seria letra D, tá? Então, se vocês estiverem de boa estudando, tenta desenhar o sistema. É muito legal, é muito importante saber desenhar o sistema, tá? Antes... eu quero começar, vamos começar cardiovascular, vou pegar ainda uns minutinhos, viu, Jefinho? Bruno, me perdoe. Só para iniciar isso aqui, porque eu quero que vocês aprendam hoje, pelo menos a anatomia do coração, tá? Que a próxima aula a gente já mata esse assunto de boa. Adriana. Oi, pode falar.
Pronto, a gente tem um tempinho, viu? Tem um tempinho? Pronto, Tempinho aí. pronto. Eu quero só chegar hoje, pelo menos, na anatomia do coração, tá, gente? Para vocês desenharem o coração direitinho, aprender que, primeiro, o amor não está no coração. Vocês culpam o coração pelo amor. Gente, o coração não tem nada a ver com amor. O coração é uma bomba, tá aqui ele. Olha para ele, gente. Por favor, olhem para ele, olhem para ele. Um minuto agora para admirar o coração humano. Gente, coração. Tão lindo. Tá aqui ele. Qual a função do coração? Primeiro, o coração é uma bomba de músculo, miocárdio, tecido. O tecido cardíaco, muscular cardíaco, a função dele é bombear sangue. Então, o miserável não tem nada a ver com o amor. E a gente romantiza. Eu não sei por quê, porque as pessoas romantizam muito o coração. Eu vou até pesquisar a história, né? Manda os coração e olhinho de coração e tudo. E o coração... Oi, quem quer falar? O coração, ele nem é um Adriele, órgão... Oi, pode falar. eu não sei se é verdade, mas tem gente que diz que, tipo assim, a junção de dois corações forma aquele, tipo assim, aquele coração que a gente costuma desenhar. É, exatamente, o povo diz isso. Eu acho que é porque é um órgão, quer unir o órgão ao outro e fica uma coisinha romântica. Mas eu já ouvi falar isso aí, que você pega dois corações e faz o desenho, vocês olha o formato deles, faz sentido, né? E juntou de duas pessoas e forma o coração que a gente conhece. Beleza? Mas ele é um órgão que, vamos lá, professora, posso te fazer uma pergunta? Pode sim, ó. Mas só se for... Pode falar. Mito ou verdade, digo na hora. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, aí eu jogo aí para os universitários. Em relação aos cromossomos, vamos lá. É verdade que ter filhos com uma irmã e um irmão, a criança nasce com alguma deficiência? Sim, eu digo já por quê. Sei que isso não é relação ao assunto, mas é só por curiosidade. Olha, Ednar está perguntando se você tiver um filho... Acontece muito isso, desde que o mundo é mundo. Às vezes acontece. É feio, é pecado, de acordo com algumas religiões, mas biologicamente isso até para ser proibido. Porque, olha, Ednar, deixa eu só explicar de uma forma bem prática aqui. Os nossos pais, eles têm o DNA, dentro do DNA deles tem cromossomos, tá? Então, eu tenho esses 2 cromossomos da minha mãe, eu tenho esses 2 cromossomos do meu pai. Eu vou dar um exemplo com 2, mas a gente tem 46, tá? Nós possuímos 46 cromossomos, 23 a gente herda da mãe e 23 do pai, beleza. Você e seu irmão, tá, gente? 2 irmãos aqui, eles têm alguns cromossomos iguais, tá? E se esses 2 irmãos tiverem um filho, esses filhos eles vão nascer com cromossomos iguais duplo, ou seja, eles vão herdar o mesmo cromossomo. Ocorre a chance de herdar o mesmo cromossomo. Isso geneticamente é horrível. Por quê? Porque aumenta muito o índice de deficiências. Às vezes, primo com primo acontece de herdar. Nem primo com primo é para namorar, para ter filho. Pode namorar, mas não tem um filho primo com primo. Por quê? Acontecia muito o casamento legítimo de primo com primo. Tinham filhos, os filhos nasciam mudos, nasciam surdo-mudo, com outras deficiências. Por quê? Porque herdam os mesmos cromossomos. E isso biologicamente é terrível, tá? Então, isso é ruim por quê? Porque os filhos herdam os mesmos cromossomos, tá? Aconteceu. Pronto, deixa eu só dar um exemplo. Esse aqui herdou da mãe, né? Um X da mãe. Esse aqui herdou um X da mãe. Aí eles tiveram um filho. Esses 2 irmãos aqui, digamos, tiveram um filho. Aí, aleatoriamente, esse filho herdou o que era o X da mãe e herdou o X da avó, o X do pai, que era da avó. Ó, ele herdou o mesminho, digamos que seja o mesminho. Então, isso geneticamente é terrível. Não pode, tá? E não primo com primo. Namora, beijo na boca, mas não se reproduzam com primos. Por quê? Porque aumenta muito o índice de anomalias genéticas de doenças terríveis, tá? Isso é horrível biologicamente. Vamos lá, aqui, deixa eu ver aqui. Então, porque em alguns momentos nosso coração fica acelerado. Eu vou falar agora, deixa eu só explicar isso aí, tá? Ó, vamos lá. Viu o crush, pensou no crush, o crush curtiu a foto, o crush postou uma história, o coração... Aí o povo liga o amor ao coração, mas olha o que aconteceu. Primeiro, antes do coração bater, o seu cérebro, ele, tá certo? Ele teve a reação de ver o indivíduo. Isso gerou uma memória e liberou uma cascata de hormônios. Então, a nossa hipófise, que seria o órgão do amor, tá bom? O amor está na hipófise, não é no coração, na hipófise.
A nossa hipófise, que é uma glândula que está no meio do cérebro, ela libera um monte de hormônios. E esses hormônios, quando a gente tem uma emoção, tá? Eles agem nos outros órgãos do corpo, inclusive lá nas glândulas adrenais, lá em cima do rim. Existem as glândulas adrenais que liberam adrenalina. Quando a gente vê o crush, dá um frio na barriga primeiro, antes do coração acelerar. O estômago, ele sente primeiro o amor, gente, do que o coração. Aquele frio na barriga é porque houve a liberação de hormônios, né? A pessoa viu lá o indivíduo, viu o crush fez um charminho, a pessoa viu, aí dá logo uma liberação lá. Dá logo um esquento, um frio estranho, dá logo a mão suada e gelada ao mesmo tempo, né? Tudo isso é feito de hormônios no nosso corpo. Então, a adrenalina é liberada, dá um frio na barriga, e a adrenalina, quando entra no sangue, chega no coração. Então, o coração fica... Então, o coração acelera. Então, é por esse motivo que ele recebe a fama de ser o órgão do amor, porque viu a pessoa, você sente o coração batendo. Mas antes dele bater, o pobre do seu estômago lá já deu vontade de fazer xixi, a bexiga teve vontade de fazer xixi, o intestino teve vontade de fazer cocô, a barriga ficou toda embrulhada, tá certo? Então, olha o quanto de órgão aí envolve uma emoção, tá? E é tão incrível que essa liberação de hormônio, ela é viciante, libera hormônios do prazer, ocitocina, serotonina, noradrenalina, hormônios que dão felicidade a gente. Então, é por isso que quanto mais a gente vê a pessoa, mais a gente quer estar perto da pessoa. Por quê? Porque está liberando hormônio da felicidade. A gente fica feliz, tá? Quando essa pessoa faz uma raiva, libera cortisol, que é o hormônio da raiva. As glândulas adrenais também liberam, tá? Então, quando você tem uma raiva, vê a pessoa sente uma raiva, é porque houve a liberação também de adrenalina, só que liberou cortisol também. Então, o coração acelera, mas é de raiva, né? Então, o amor e a raiva, o ódio, são desencadeados por descargas de hormônios no nosso corpo, tá? Então, o coração fica levando a fama do amor, mas nem é o bichinho, tá? Não é só ele, tá? Então, vamos lá. Vamos aprender a desenhar o coração rapidinho, tá, gente? Se tiver mais alguma pergunta aí dos amor apaixonados, vixe, tem um bocado aqui. Vamos lá. Ótima explicação, bom demais sentir isso. Tá falando do amor, né, Roberta? É tão bom estar apaixonado, né? O menino já tá dando uma cantada. É em você, hein, Roberta? Ele disse, ô, Morena, olha aí. Não, ele tá lembrando da Morena. Ô, Morena malvada, tadinho dele. Vai beber água. Quando lembrar do coração partido, beba água. Pelo menos você está fazendo uma coisa boa pro seu. Borboletas no estômago, exatamente. Aquele friozinho na barriga. É uma coisa estranha. A paixão é uma coisa estranha. Porque eu considero a paixão o sentimento mais sem futuro da natureza. Não confio em pessoas apaixonadas, porque pessoas apaixonadas, elas fazem... Beber água, Adriana? Beba água. Não beba cachaça, não. Eu tomei 8 litros por dia. Eu tô na hora... Faça xixi e repõe os eletrólitos, tá? Então, se alimente bem. Se bebe muita água para inchar, né, na musculação, mas Mas você deve saber, você deve se alimentar bem, tá? Mas não vai beber, não vai colocar uma coisa ruim, não. Tem gente que quer curar amor com cachaça. Aí acaba, né? O estômago não aguenta, né? Então, toma... Deixa eu só baixar aqui, ó. O povo aqui é tudo apaixonado, pelo que eu tô vendo, viu, Jefinho? Tudo sofrendo aqui de amor. Tá bom, aprenderam aí, ó. Então vamos culpar outros órgãos, né? Ai, tá destruindo meu coração. Não, destruindo o fígado, o pâncreas, o estômago também, as adrenais, o rim. Povo apaixonado, né? O amor é lindo, é maravilhoso. Mas a vantagem se você está hoje apaixonado por uma pessoa, a paixão, ela tem tempo certo para se acabar. Quando você conhece uma pessoa, você fica com aquela euforia, porque o cérebro ele vai liberando aqueles hormônios que dá a gente mesmo a sensação de usuários de droga, aquela euforia. A paixão, ela dá euforia na gente. Só que o corpo vai se acostumando com essa euforia, o cérebro vai se acostumando e tem um tempinho, de 6 meses a 2 anos para se acabar essa euforia, tá? Então, se você está apaixonado e não está dando certo, fique certo que uma hora vai acabar. Tudo isso é hormonal. Então, bota na cabeça que é hormonal, uma hora vai passar. E procure não ver a pessoa, não olhe, não bloqueie, não olhe rede social, também não se maltratem, não, tá? Se vocês vão estudar biologia, vão, porque pelo menos vocês aí se preparam melhor para, tá certo? Para as faculdades, tá certo? Prontinho, vamos lá. Ela tá dizendo aqui, por isso eu desapaixono tão rápido. Ai, como é bom, ótimo, se desapaixona rápido, maravilhoso. Melhor coisa do mundo. A paixão é muito sem futuro, tá, gente? É um sentimento muito sem futuro. Mas aí aproveitem, é bom, mas aí também se acaba rápido, tá?
tá? Então, vamos aprender a anatomia do coração. Primeiro, o sistema cardiovascular, ele é responsável pela circulação do nosso corpo. Circulação do sangue e da linfa, tá? O sangue que circula pelos vasos sanguíneos e a linfa que circula pelos vasos linfáticos. Vamos falar primeiro do coração. Então, o coração, ele possui 4 cavidades, que vocês têm que aprender isso e não esqueçam nunca mais, e aprendam a desenhar o desenho feio que eu vou fazer agora, tá? Então, o coraçãozinho que o professor mandava a gente desenhar na faculdade era assim. Ele é dividido em 4 cavidades, tá certo? Olha a primeira, esse aqui tá mais bonitinho, né? A primeira cavidade. Notem que ele é azul e vermelho. Isso tem um significado, tá? A parte azul, gente, vão anotando aí depois, é sem, tá bom? É o sangue sem oxigênio, sem O2, tá bom? E a parte vermelhinha é sangue com O2. Tá bom? Não esqueçam isso. A parte azul do coração é a parte que circula sangue venoso. Sangue sem oxigênio, ele é chamado de venoso. Anotem isso aí para não esquecer. Sangue, a parte vermelha do coração é a parte que circula sangue com oxigênio. Esse sangue é chamado de arterial. Tá? Anotem isso aí. Eles possuem até cores diferentes. Arterial, tá certo, gente? O sangue venoso é mais escuro, que é o sangue das nossas veias, ele é mais escuro, e o sangue das artérias, ele é um vermelho vivo, vermelho bem... Isso é importante saber porque se você presenciou um acidente e tem uma pessoa sangrando lá, o sangue é escuro, é porque o sangue venoso. O sangue é vermelho vivo, é sangue arterial. Isso é importante por quê? Porque quando a pessoa está sangrando por uma artéria, ela vai morrer em menos de 3 minutos. Até menos de 3 minutos. Tá? A artéria, ela bombeia sangue muito rápido. Então, quando o sangue, a pessoa sofreu um acidente e está espirrando sangue, uma enxeringada de sangue, é porque está vazando por uma artéria. O que tem que fazer, professora Tony Kate? Pegue lá uma camisa velha, uma corda, o que tiver, e tem que imprensar lá no local acima. O ferimento foi aqui, tem que ser acima, tá? Para parar de derramar sangue. Se você for fazer abaixo do ferimento, a pessoa vai morrer. Então, preste atenção, o ferimento foi aqui, tem que pressional, então enfia as mãos lá, entupa lá, Grey's Anatomy da vida, fecha lá o ferimento, até chegar a bombeira, até chegar a SAMU, até a pessoa ser socorrida, tá bom? Não tenham medo, não tenham nojo, não tenham medo de salvar uma vida. Sofreu um acidente, não mexe com ninguém que tá morto, lógico, perdão, morto não, a pessoa que está acidentada. Não mexe para não mexer a cervical, a coluna, para não alejar a pessoa, tá bom? Mas, no geral, se você vê um sangramento, você pode, tá certo? Estancar aquele sangramento até chegar o socorro, isso aí você vai estar, assim, contribuindo para a pessoa, tá? Então, olha a anatomia do coração para a gente terminar. Lado azul, sangue sem oxigênio é chamado de sangue venoso. Lado vermelho, sangue com oxigênio é chamado de sangue arterial, tá? Tá certo? A gente chama o sangue rico em oxigênio e sangue arterial. Então, o coração é dividido em 4 partes. A primeira a gente chama, aqui do ladinho, ó, vou até botar aqui, dividir azulzinho, tá? Tem azulzinho aqui. Sem oxigênio. A gente chama de aurícula ou átrio, a gente chama de átrio direito, tá? E embaixo a gente chama de ventrículo direito, tá bom? Isso é o lado direito do coração. D porque é direito, é o lado direito do coração, tá? O lado esquerdo do coração a gente chama de átrio ou aurícula esquerda, tá certo? E o ladinho direito, ó, o ventrículo, tá certo? Então, isso aqui é a anatomia do coração. Isso aqui vocês têm que saber. Para que no próximo aula a gente termine esse conteúdo e vocês entendam bastante, tá? Então, só para fechar. Lado direito, átrio direito, ventrículo direito. E lado esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo direito. Então, essas são as 4 câmaras do nosso coração. Outra coisa é que o coração, ele bombeia, ele contrai, né? Então, quando ele contrai, ó, fechou a mão, o coração contraiu. Quando ele contrai, esse nome se chama sístole. Coração contraiu, ele se enche de sangue, tá? Ele expulsa o sangue. Ele se chama de sístole. Sístole, diástole. Contraiu, relaxou, contraiu, relaxou, sístole, diástole, sístole, diástole. Então, esse é o movimento do nosso coração. Ele faz isso 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ele não para durante toda a nossa vida. Se parar, a gente morre, tá? Tá certo? Só para terminar, assista um vídeo do nosso coração batendo. Cadê vídeo? Você não vai aparecer,
Deixa eu só finalizar aqui que ele aparece. Só o videozinho para finalizar hoje, que esse vídeo é muito massinha mesmo. Ixi, o bicho quase descarregando aqui meu notebook. Olha, gente, bonitinho, ó. Sístole diástole, lá a contração. Ó, sístole diástole. Ó, os vasos azuis, ó, que circula o sangue sem oxigênio. Vasos vermelhos, sangue com oxigênio. Essa descarga elétrica é chamada de nódulo sinoatrial, tá? Essa descarga elétrica aqui é o que faz o nosso coração bater, as células vibrarem, baterem, tá? Ela tá localizada aqui, o sinoatrial, ó. Aqui seria o átrio direito, ó. Aí o ventrículo, ó, o sangue passa pro ventrículo, depois sai. Aqui seria o átrio esquerdo, ó. O sangue aqui, o ventrículo. Olha, o ventrículo, ela é grandão, né? Ó, o doutor Young sabe bem disso, né? O ventrículo, ele é grandão, tá? Aqui é o átrio é pequenininho e aqui o átrio do outro lado, tá bom? Então, por hoje é só a nossa aula. Vamos encerrar, tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Próxima semana tá faltando bem pouquinho mesmo, tá? Dá até pra gente começar outro assunto, para não perdermos tempo. Vamos para sistema urinário, tá certo? E a gente termina, tá bom? E aí, gente, gostaram? Conteúdo bom, assunto bom.